Pessoal, estamos aqui com o nosso modelo de linha de transmissão aberto e nós vamos utilizar agora a ferramenta de linha de transmissão. Para isso eu tenho aqui o meu modelo, aqui na minha árvore de projetos, né? Eu tenho aqui o modelo e esse modelo ele é composto da minha nuvem de pontos, que a gente está vendo ali agora, e o solo, né? Que é a aproximação de solo que é feita aqui pela inteligência artificial para fazer o cálculo das alturas dos componentes, perfeito? Nós não vamos utilizar o solo agora, nós vamos utilizar apenas a nuvem de pontos. Então, tirei aqui da visualização o solo e selecionei a nuvem de pontos. Ao selecionar a nuvem de pontos, pessoal, eu posso vir aqui em ferramentas e clicar em análise de vegetação. Veja que eu cliquei e já apareceu aqui as torres para mim, cadastradas, todas as torres aqui. Aqui a gente chamando de 1 a 5, ok? Se você não tiver cadastrado suas torres ainda, você pode seguir o vídeo que está abaixo na descrição, que ele explica passo a passo como cadastrar essa torre. Esse processo você faz apenas uma vez e ele fica configurado no seu projeto, tá bom? Como a gente já está cadastrado, essa parte de componentes aqui ela já veio até minimizada, né? Onde ficam registrados aqui as torres e as configurações de cada vão, como catenária, coeficiente, enfim. Como a gente já tem cadastrado, vou esconder aqui na lateral, na nossa ferramenta. Beleza. Pessoal, dito isso, nós temos aqui a faixa de servidão, que também já está expandida aqui para a gente, que é esse conjunto, onde nós conseguimos selecionar a nossa categoria de tensão, tá? Nesse momento, a faixa de servidão ela não está sendo visualizada aqui ainda, porque eu posso escolher qual faixa eu quero aqui nessas categorias de tensão. Então, essas categorias, pessoal, elas são configuráveis. Então, eu tenho uma linha de alta aqui, mas não é essa distância. Você pode vir aqui e configurar. Nesse caso aqui, a gente configurou que a largura da faixa de servidão para alta tensão vai ser 50 metros. E que a gente vai ter um cálculo de criticidade de vegetação, que a nossa escala vai partir de 0 e vai até um fim de 15 metros. Ou seja, após 15 metros, tudo vai ficar da mesma cor na nossa escala de criticidade, que é uma escala de calor, e de 0 a 15 metros a gente vai variar as cores ali para te mostrar o nível de criticidade. E esse incremento de 2 em 2 aqui é o que o cálculo vai ser feito, perfeito? Então, se eu quiser alterar, pessoal, e salvar essa configuração, basta alterar qualquer parâmetro, clicar em salvar, e aí ele vai ficar salvo aqui no meu computador. Eu posso fazer isso para média, posso fazer isso também para baixa. Vocês podem perceber que são parâmetros diferentes que estão definidos aqui para cada uma delas, ok? Beleza. Então vamos selecionar aqui alta e eu quero visualizar essa faixa. Ó. Vou clicar aqui no olhinho e a minha faixa apareceu aqui no modelo, tá vendo? Então essa faixa aqui é a que está configurada lá em alta. Se eu trocar aqui para média, a gente vê que a faixa muda, tá vendo? E baixa a mesma coisa. Bem, ok, vamos lá. Então eu tenho aqui a minha faixa configurada, lembrando que ela tem 50 metros de largura, que está configurado aqui na nossa engrenagem. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu posso já de uma vez destacar aqui os pontos e visualizar se eu tenho alguma coisa invadida a minha faixa. Então, se eu clicar aqui em destacar pontos, eu já tenho aqui no meu modelo destacado pontos que estão entrando na minha faixa de servidão. Eu consigo identificar alguns pontos onde terá que ser feito o corte, ok? Mas mais do que isso, pessoal, é importante a gente saber qual atacar primeiro. Então a gente faz esse destaque dos pontos que estão dentro da faixa, para que a gente tenha uma visualização geral, mas a ferramenta mais interessante para a gente aqui mesmo é utilizar o cálculo de criticidade. Então a gente clica aqui em calcular criticidade, e aí a gente tem aqui o cálculo com aquela configuração lá de alta tensão que a gente mostrou no início. Perfeito? Então aqui está tudo calculado. Percebam o seguinte, pessoal, eu tenho aqui algumas árvores debaixo do condutor, que elas podem estar oferecendo algum risco. Aqui também tem outras abaixo do condutor, e especificamente nesse modelo aqui inicial, aqui a gente tem uma árvore bem próxima aqui do condutor. Eu posso, inclusive, pessoal, medir isso aqui. Tá? Para eu medir, basta eu vir aqui no Home e colocar a ferramenta distância. Clicando com o botão direito, eu vou selecionar um ponto da minha vegetação e outro ponto lá da minha linha. Cliquei nesse ponto, veja só, essa linha, pessoal, ela ficou bem retinha aqui agora, né? E a gente tem as medidas
X, Y e Z. Então, eu vou, no caso da minha medida de interesse, como ela está bem retinha aqui, é o Z, tá? E aí a gente tem 6 metros desse ponto. Mas eu sei que aqui nessa vegetação eu tenho pontos que são mais próximos ainda. Ó. Então eu posso vir aqui ó, e ir arrastando para o ponto que eu acho mais alto, né? E vir aqui buscando na minha linha também um ponto que seja melhor para medir. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é que a gente está lidando com o modelo 3D. Então, se você está lidando com o modelo 3D, você pode pegar um ponto que não está onde você pensa que ele está, né? De um ângulo, ele pode estar ali na sua linha, mas na real ele pode estar lá no seu solo. Então, é importante que a gente movimente de modo que a gente pegue o ponto que é nosso interesse ali. Então, por exemplo, agora eu estou pegando um ponto abaixo, agora eu vou trazer aqui um outro ponto aqui para cima, ó, e agora eu sei que eu estou na vegetação e na linha de transição, tá? Isso aqui precisa ser feito, pessoal, não necessariamente. Essas medidas todas são feitas de forma automática. Mas se você quiser fazer uma conferência na mão, você tem essa opção e é por isso que eu estou mostrando a ferramenta aqui. Mas olha só, essa linha está a 12 metros de distância da vegetação? Não, ela está a 3,5. A gente consegue ver isso porque a gente tem as componentes x, y e z. E no caso aqui, o nosso interesse de medida é no z, né? Então, se eu alinhar aqui, ó, com o meu modelo, eu vejo que o z está para cima, tá? Então, eu tenho 3,5 metros aqui de z, ou seja, a distância desses dois pontos que a gente selecionou aqui. 3,5 metros em z. Perfeito? Ok. Mas vamos lá, pessoal. Isso aqui não é o nosso foco principal agora. Vamos fazer a análise com a ferramenta de análise de vegetação. Então, a ferramenta já está selecionada aqui. Eu posso agora, pessoal, além desse cálculo já feito, com a escala mostrada aqui abaixo, eu posso clicar e iniciar a projeção de queda. Vocês lembram que a gente tem uma ferramenta aqui que ela projeta a queda de árvores que não estão dentro da nossa faixa de servidão, mas que podem oferecer um risco ali em caso de queda. Para fazer isso, pessoal, eu gosto de remover o destaque aqui e visualizar a minha nuvem de pontos da cor natural dela. Fica mais fácil da gente encontrar a árvore. E aí, para fazer essa projeção de queda, eu clico aqui em iniciar projeção. E aí basta clicar no mapa com o botão direito. Então eu vou clicar nessa árvore, por exemplo, eu quero saber se ela representa algum risco. Veja só, essa é uma árvore que se ela cair, ela vai colidir com o nosso condutor. Como que eu sei disso? A projeção dela ficou vermelha. E se a gente movimentar o modelo aqui, a gente consegue perceber que ela tem lá uma colisão com o condutor. Toda vez que uma projeção ficar em vermelho, pessoal, quer dizer que essa árvore, se cair, ela pode bater no condutor, tá? E aí eu clico aqui em adicionar projeção e posso já partir para outra medida. Agora, olha que legal, a gente tem uma outra árvore aqui que ela ficou em amarelo. Por que ela ficou em amarelo? Porque se essa árvore cair, ela não vai colidir com o nosso condutor, mas ela vai cair dentro da nossa faixa de servidão. Vocês vejam que por alguns milímetros aqui, né, ela não colide com o nosso condutor, mas ela vai cair dentro da nossa faixa de servidão. Tá? E aí eu posso adicionar também essa projeção aqui. E assim, pessoal, posso ir fazendo várias medidas aqui, ó, de várias árvores. Ó. Essa aqui cai, né? E assim vou medindo todo o ambiente. Legal. Vamos fazer uma coisa que é interessante agora. E se essa árvore ela não representa risco nenhum? Ou seja, ela não cai nem dentro da faixa de servidão, nem colide com o condutor. Aí a gente tem uma representação diferente. Eu vou selecionar uma árvore aqui bem fora para ver se eu consigo isso. Opa, ainda não. Agora sim. Peguei uma árvore aqui, pessoal, um pouco mais longe. Veja que ficou verde aqui a projeção de queda. Isso quer dizer que ela não encosta no condutor e também não entra na nossa faixa de servidão, ou seja, essa árvore aqui ela não representa risco para a nossa operação. Eu também vou adicioná-la aqui e todas as medidas que eu faço elas ficam adicionadas em uma lista aqui. Perfeito? Beleza, pessoal, gerei toda essa lista, eu posso ir fazendo isso em toda a minha linha, lembrando que nós estamos fazendo aqui de forma manual para mostrar como opera a ferramenta, mas tudo isso aqui é feito de forma automática pela inteligência artificial, ok?
Beleza, fizemos aqui o nosso monitoramento, vou lá calcular minha criticidade novamente, eu quero ver tudo junto aqui, então eu tenho as torres, eu tenho a minha criticidade já calculada pela IA nas vegetações e eu tenho as minhas projeções de quedas aqui. E vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui um modelo de aproximadamente 1,7 km. Então, quando eu clico aqui no meu relatório, eu posso escolher de quanto em quantos metros eu quero encontrar uma árvore. Nesse caso aqui, eu tenho uma distância de amostragem do vão, que é essa distância de cálculo, de 10 metros. Ou seja, de 10 em 10 metros eu vou cortar um pedaço aqui e vou procurar por uma árvore que está próxima do meu condutor. Se eu encontrar uma árvore crítica, eu vou colocar ela numa lista de árvores críticas. O que define se uma árvore é crítica ou não, se uma vegetação é crítica ou não? É essa distância aqui que a gente pode escolher. Então, eu posso falar, por exemplo, que toda árvore que está a menos de 5 metros ou a 5 metros é crítica. E aí, toda vez que o sistema encontrar uma árvore que tem uma medida de até 5 metros para a linha, ele vai colocar numa lista especial, vamos colocar assim, de atenção, que são árvores que estão muito próximas, ok? Se ele não encontrar nada crítico, ele vai colocar essa medida na lista convencional, que é a lista de árvores próximas, e aí ele vai te dar exatamente a medida. Perfeito? Então, eu selecionei aqui que vai ser feito de 10 em 10 metros. Deixa eu colocar aqui em observação. Vou clicar aqui em finalizar meu relatório. Posso escolher um nome para o meu relatório, tá, pessoal? Posso escolher um local para salvar ele. Vou salvar aqui no padrão mesmo. Clicar em Finish. Ao clicar em finalizar, a IA vai fazer todo o cálculo, vai fazer toda a geração desse relatório automático para a gente. Bem, pessoal, temos aqui o relatório que foi gerado. Esse relatório, atualmente, ele apresenta uma visão superior do vão, tá? Apresenta um zoom ali daquela visão superior e apresenta também fotos das torres, caso você tenha carregado suas fotos. Ele vai apresentar 2 fotos de cada torre quando você está com a foto carregada no sistema, perfeito? Além disso, a gente tem aqui os pontos críticos. Então, lembra que a gente definiu que o ponto crítico lá era tudo que tivesse até 5 metros. Ele encontrou aqui um ponto crítico a 3,5 metros da latitude e longitude descrita aqui. Como a gente colocou lá 10 metros de amostragem, ele encontrou apenas esse ponto crítico nesse vão. E aí, de 10 em 10 metros aqui, pessoal, a gente tem a medida da árvore mais próxima. Então, ponto 10, 16, 17, enfim. Depois disso, pessoal, a gente vai para o próximo vão. Vem mais foto da torre, caso você tenha as fotos aí, ou vem já direto a foto do vão. E aí também mais um zoom desse vão, que mostra aqui com mais detalhes. Provavelmente a gente vai encontrar vegetações aqui. E os pontos gerais. Perceba que nesse caso, a gente não teve ponto crítico de vegetação, porque senão ele aparecia em vermelho aqui. Ponto crítico são os pontos que a gente tem que priorizar. Então, ele não atendeu aquele critério que a gente definiu lá atrás. Aqui a gente tem apenas árvores aí com distâncias de 20 metros, tá? Praticamente todas nesse vão estão com distâncias de 20 metros para a torre. Perfeito? Para a torre não, para o condutor. Bem, aqui a gente já tem até uma foto, tá, da torre, porque está carregado aqui. Então, apresentou uma foto da torre e o próximo vão. E assim, pessoal, o relatório vai desenvolvendo. Ele vai apresentando a torre, o vão, a torre que finaliza o vão. O próximo vão, a torre que finaliza o vão. O próximo vão e a torre que finaliza o vão. E assim ele vai até terminar a linha. No final, pessoal, ele mostra para a gente aqui os pontos críticos, tá? Que foram encontrados. Então, lembra que a gente fez a projeção de queda das árvores? Toda essa projeção de queda ela vem listada aqui. Então, a gente tem todas as árvores com risco alto de queda, a gente tem a altura dessa árvore e a posição exata que ela está. A gente tem as que têm o risco médio, lembrando que médio é aquela que não bate no condutor, mas que ela vai cair dentro da nossa faixa de servidão, tá? E as que não têm risco nenhum também são apresentadas aqui só para questão de medição mesmo, com as medidas de área, de altura, perfeito? Então é isso, basicamente, assim que funciona a ferramenta de projeção de linha. E à medida que a gente for atualizando, vocês vão recebendo as atualizações e os processos vão ficando cada vez mais automatizado.